Olá! Como é maravilhoso estudar a Palavra de Deus, não é mesmo? Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra do nosso Senhor, a Palavra que deu origem a todas as coisas, que trouxe as coisas à existência. Essa mesma Palavra é a Palavra que nos dá vida e que nos liberta e que nos torna nova criatura. Hoje vamos estudar um tema bem específico na lição 8, o impacto da fidelidade nos dízimos, ou seja, a lição dessa semana é uma lição bem específica. Comigo aqui, irmão Alexandre, para comentar. Gostaria de convidar vocês que estão em casa, aqueles que puderem se colocar de joelho, para pedirmos a direção dos céus. Misericordioso Pai que habita nos céus, em nome de Jesus, rogamos a Tua santa misericórdia, meu Deus. Amém. Rogamos a Tua misericórdia sobre a recapitulação, sobre o estudo, que nós possamos, que a nossa mente possa ampliar e entender, meu Deus, o conceito, e que a mente do ouvinte também, meu Deus, possa entender, meu Deus, em nome de Jesus, Amém. Esse assunto tão solene e tão sério que é o dízimo. Abra nossa mente e nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Então, como foi falado, um assunto tão específico, não é? O assunto, o impacto da fidelidade nos dízimos. Irmão Alexandre Dantas. Então é interessante, o texto para memorizar está em 1 Coríntios 9, 13 a 14, diz assim: Não sabeis vós, os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? É uma pergunta. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém, louvado seja Deus. Essa lição, então, como é um complemento, né, da lição passada, da lição número 7, nós vamos chegar à mesma compreensão, mas nós vamos expandir, né, o entendimento sobre a questão do dízimo. Está bem específico. Nós já falamos da mordomia em vários aspectos e agora nós vamos entrar firme aqui na questão do dízimo. Nós vamos entender a importância do dízimo, irmão Alexandre, no nosso tempo. E aqui, já no verso áureo, a gente já começa a entender a importância do dízimo. O nosso povo adventista foi chamado a levar uma mensagem ao mundo, as 3 mensagens angélicas. E essa mensagem, ela dificilmente será levada sem haver um patrocínio. E qual foi o meio que Deus destinou para patrocinar a mensagem? Será que Deus vai abrir o céu e vai mandar um monte de dinheiro? Ou será que Deus vai mandar um anjo com mala de dinheiro? Bem, não é bem isso que nós vimos na semana passada. Nós vamos entender qual foi o método que o Senhor ordenou para que haja uma prosperidade na obra dele, uma propagação. Você vê que a própria figura, o próprio desenho que está na lição, está mostrando a devolução do dízimo e a obra de Deus nos 4 cantos do mundo, né? Sim. A obra de Deus em todo o mundo. Todo o continente. Então, em todos os continentes. Impossível. Só para as pessoas que estão assistindo em casa entender uma coisa simples. Lembra da primeira vez que você pisou numa igreja adventista? Eu gostaria que você soubesse que aquela igreja adventista que você pisou pela primeira vez só estava aberta porque alguém um dia deu um dízimo e deu uma oferta. Se alguém um dia não tivesse feito isso, você não teria achado aquela igreja aberta. Só para você entender quão importante é a obra do Evangelho, quão importante é essa obra que o Senhor nos confiou, não é? E aqui já tem a lição, ela já abre na lição de sábado com esse tema, né, com o verso que a gente usou na semana passada. E a irmã White, irmão Alexandre, comenta sobre esse verso aqui no livro Atos dos Apóstolos, que é um livro que fala sobre a origem da igreja cristã, sobre o início da igreja cristã, como ela se fundamentou. E aqui tem um comentário da nossa profeta. A irmã White chega a citar o livro de 1 Coríntios, né? E ela fala assim, ó: o apóstolo aqui se refere ao plano do Senhor para a manutenção dos sacerdotes que ministravam no templo. Os que eram separados para esse sagrado ofício eram mantidos por seus irmãos, os quais ministravam bênçãos espirituais. Os que dentre os filhos de Levi recebem, os sacerdotes têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Hebreus 7,5. A tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para o sagrado ofício relacionado com o templo e o sacerdócio. Do sacerdote foi dito: o Senhor teu Deus o escolheu para que assista a servir o nome do Senhor. 1/10 de toda a renda era reclamada pelo Senhor como lhe pertencendo. O reter o dízimo era por ele considerado como roubo. Foi
foi a esse plano para o sustento do ministério que Paulo se referiu quando disse: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que viva do Evangelho. E mais tarde, escrevendo a Timóteo, disse o apóstolo: digno é o obreiro de seu salário. A devolução do dízimo era apenas uma parte do plano de Deus para o sustento do seu trabalho. Numerosas dádivas e ofertas foram divinamente especificadas. Ou seja, então, o plano de Deus para o sustento da obra é dízimo e oferta. Aqui está claro. E o dízimo, a meu ver, o dízimo garante uma perenidade, né, do sustento. Perenidade. Em que sentido fala? O que é perenidade? Perenidade é algo constante, não é? Porque uma oferta é algo liberal, voluntário. Então, um mês eu posso doar muito dinheiro e outro mês eu posso doar nada, né? Como que os obreiros vão sustentar dessa forma? Como que os obreiros vão sustentar dessa forma, não é? Então o dízimo ela vai garantir uma perenidade. Então você vai doar 10% todo mês, pelo menos 10% é garantido, está colocado na obra de Deus. E aí você vai, obviamente, doar ofertas, enfim, ofertas específicas para um determinado ponto da obra, mas pelo menos 10% garante a perenidade do sustento da obra. Então, o método que o Senhor determinou não é quermesse, não é venda, vamos vender doce, vamos vender bolo para sustentar a obra. Não é isso que o Senhor ordenou. Aqui está claro, é o dízimo e oferta, vem do coração, que é liberal. Então, a gente viu historicamente na última lição que demoraram para haver uma compreensão sobre o papel no dízimo na obra de Deus no seio protestante. Mas isso levou a erros, isso levou a cabeçadas, né? A quermesse, a jogos de azar como fonte de renda para a igreja, isso acabou trazendo maldição para a igreja. Mas aqui o Senhor deixa claro o papel do dízimo e oferta na era cristã. Amém. E aí domingo, juntos sustentamos a missão. Então juntos quem? Juntos aqueles que estão embaixo da bandeira do príncipe Emanuel, aqueles que estão incumbidos a pregar as 3 mensagens angélicas, porque juntos a gente pode pensar, isso aí é ecumenismo, vamos junto com as outras igrejas cristãs, não. Aqui é juntos, nós, Adventista Sétimo Dia, porque a gente foi incumbido a pregar as 3 mensagens angélicas. Deus nos levantou em 1844, né? Então, é interessante de notar, irmão Alexandre, que a maneira com que o Senhor quer que nós participamos, não é só eu vou dar estudo bíblico. Cada pessoa tem um dom, um talento que pode ser usado na causa de Deus. Qual será o teu talento? Mas além do teu talento, Deus te chama a você cooperar com os dízimos também. Os dízimos pertencem ao Senhor, ou seja, então você está patrocinando. Como eu disse, como foi falado, às vezes você não tem a oportunidade, condição de ir para o Japão pregar o Evangelho ou ir para a África, mas as pessoas que estão lá estão sendo sustentados. A maioria dos que pregam no Oriente está sendo sustentado pelas igrejas do Ocidente. Amém. Louvado seja Deus por isso. Você participa da obra indiretamente. Então eu vou ler aqui Malaquias 3,10, é muito conhecido o texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então qual o plano, nesse texto fica bem claro, qual o plano aprovado por Deus no cumprimento da missão? Está claro que é os dízimos, sim, e as ofertas. Então pelo menos o dízimo, como é falado, sim, mas as ofertas. Então o Senhor já deixou bem claro, né? É o dízimo para que haja mantimento na casa do tesouro. E nós vamos entender o que é a casa do tesouro hoje também, né, irmão Alexandre? E dízimo, a palavra dízimo é a 10ª parte. Só a palavra diz dízimo. Você procurar no dicionário, é a 10ª parte. Ou seja, isso é muito importante os irmãos entenderem, porque muitos falam, eu não devolvo dízimo porque eu sou pobre. Mas dízimo é 10%. Se só passou R$1 na tua mão, qual que é o dízimo? 10 centavos. 10 centavos. Entendeu? Você tem que ser fiel. Ser fiel no pouco, sobrou muito, colocarei. E tem que dar os 10 centavos. Mano. Tem que dar os 10 centavos, porque para Deus, a gente já falou que não é a quantidade, mas é a fidelidade. Se Deus colocasse 1 milhão, você tinha que dar a 10ª parte. Se Ele te dá R$1, por isso que nós, como igreja de 27º dia, ensinamos as crianças, né? Se elas ganham R$1, ó, o diziminho do Senhor. Então Deus vê a fidelidade e não a quantidade. Isso é muito importante, você falou aí da criança, porque às vezes você fala, é muito pouco, né? Mas para a criança ali está gravando na mente dela. Se a criança tem 50 centavos na mão,
é muito importante você ensinar ela a separar 5 centavos. Sim. Mas aí você fala, mas é tão pouco. Não, você está gravando na mente dela a importância. Sim. Ela está tirando o coração dessas coisas materiais. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, depois que ela crescer, não se esquecerá dele, né? Amém. É interessante que a lição de domingo, ela vem na mesma linha que já está sendo falada, né? Que qual é o objetivo? Irmãos, isso é muito importante, está gravado isso nas nossas mentes. Qual é o objetivo do sistema de dízimo, né? Nós vamos falar de oferta na próxima lição, mas hoje o dízimo, na era cristã. Porque existem muitas pessoas dizendo que não há porquê dar dízimo, né? Mas a obra de Deus, irmãos, não existe sem um dízimo. O dízimo é algo que vem antes da lei mosaica. Se você for olhar bem, a gente vamos estudar aqui que Abraão deu o dízimo, Jacó deu o dízimo. Ou seja, então o dízimo é algo que vem anterior à lei de Sinai. Então mostra, isso é algo que está muito relacionado com o seu relacionamento com Deus. Como que você anda com Deus? É algo íntimo. Ninguém vai obrigar você. Mas eu quero dizer para você que devolver o dízimo é uma bênção muito grande. Amém. É uma bênção você tirar a parte do Senhor. É algo assim maravilhoso, não é? A gente saber que nós estamos cooperando para a causa dele, demonstrando que ele é o nosso Senhor. E é ser obediente, é ser fiel ao que Deus falou. A gente não pode ficar perguntando, mas para quê? Por quê? Se Deus falou que é para devolver o dízimo, é para devolver o dízimo. Se Deus falou para a gente comer daquela maneira, é para a gente comer. Não tem que perguntar. Se Deus mandou nós se vestir daquele jeito, não tem que perguntar, porque Deus é 100% onisciente, onipresente, Ele conhece tudo, Ele é o Todo-Poderoso. A nossa mente, comparado com a de Deus, é um grão de areia. Tem que ficar perguntando. Exatamente. E Deus, ele doa as bênçãos para a gente, e Ele fala, isso pertence a mim. É que nem a semana, né? Nós vamos ler que Deus deu 7 dias para a gente, e Ele fala, mas esse 7º é eu. Agora é interessante, irmão Alexandre, que como já está sendo dito, né? A lição de domingo ela vem na mesma linha da lição de sábado, mostrando a importância do dízimo na nossa dispensação. Se os irmãos que estão em casa gravar muito bem isso, não vai ter dúvida nenhuma em relação ao dízimo e ninguém vai encher sua mente dizendo que não precisa dar dízimo, né? Mas tem uma citação aqui no mesmo livro, Atos dos Apóstolos, na página 74, no capítulo Uma Advertência contra a Hipocrisia. Esse é o capítulo, aqui bem no comecinho do livro, no capítulo 7, não é? Diz assim, ó: Deus tem feito depender a proclamação do Evangelho do trabalho e dos donativos do seu povo. Ou seja, do trabalho, nós trabalhamos para a causa de Deus, e os donativos, né? As ofertas voluntárias e os dízimos constituem o meio de manutenção da obra do Senhor. Deus é tão específico que Ele já determina como que a obra vai andar e como que ela vai ser financiada. Ou seja, esse Deus que nós vivemos, na época que nós vivemos, irmão Alexandre, Deus, tudo Ele deixou detalhado, que nem um arquiteto que dá uma planta de um prédio com tudo detalhado. Aqui vai ter essa medida, aqui vai ter essa profundidade, aqui vai ser usado tal material, tudo detalhado. Deus deixou como o povo de Deus da última geração vai se vestir, como o povo de Deus da última geração vai comer, como o povo de Deus da última geração vai educar seus filhos, vai conduzir a família, onde eles vão morar, como ele vai se vestir e como essa obra vai ser financiada. Esse Deus é um Deus detalhista, né? Não é um Deus de bagunça, é um Deus de ordem. Então aqui está bem claro que Deus deixou o dízimo e oferta. Não é vender pizza para sustentar a igreja, não é fazer outra coisa, não. É dízimo e oferta. E dízimo e oferta não é esmola. Dízimo e oferta não é esmola. Que passa salva eu dou o que? Restou um troco aqui, eu vou... Não. Isso é algo santo ao Senhor, santo, santíssimo. E aqui continua dizendo: dos bens confiados aos homens, Deus reclama uma porção definida, o dízimo. A todos deixa Ele liberdade para decidir se deseja ou não dar mais do que isso. Ou seja, então Deus estipulou o dízimo e aí Ele deixa, se você quiser dar mais que isso, uma oferta alçada 12%, 20%. Os cristãos do primeiro século davam muito mais que isso. Ele vendia os bens e colocava aos pés dos apóstolos. Ele dava muito mais que o dízimo, não é? Aí continua dizendo: a todos deixa Ele liberdade. Aí continua dizendo: mas quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo e é feito um voto de dar certa importância, aquele que fez o voto não tem mais direito sobre a porção consagrada. Aí
a nossa profeta continua falando sobre essa relação de fidelidade que nós temos a fazer um voto com o Senhor e com o dízimo. O dízimo é um método que Deus criou para a proclamação da verdade. Então, quando você sai para dar um estudo bíblico, você está sendo um trabalhador da obra de Deus. E quando você devolve o dízimo, você está patrocinando ela ainda mais, para que ela avance ainda mais. Amém. E aí, segunda-feira, as bênçãos de Deus. Vamos ler 1 Pedro 3, 8 a 9. Diz assim, ó. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afável, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, qual é a relação em ser abençoado e abençoar os outros também? Ou seja, o Senhor nos abençoa, colocando as dádivas dele, e nós estamos se tornando um canal de bênção. Amém. Um exemplo claro disso na Bíblia sobre um canal de bênção é o sábado. Deus abençoou o sábado, então ele se tornou um canal de bênção, né? Então quem guarda o sábado tem a oportunidade de participar dessa bênção celestial do sábado. A mesma coisa quando o Senhor nos dá as dádivas dele, né? E nós devolvemos o dízimo, nós estamos então patrocinando a obra de Deus de certa forma e cooperando para que o Evangelho cresça ainda mais. E aí tem o Atos 20, verso 35. Atos, verso 20, verso 35. Então está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Tende-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, qual a maior felicidade para nós cristãos? Muito mais dar do que receber. Sim. Ou seja, você servir, se você está podendo doar, é porque Deus, você tem a oportunidade de ter aquilo, você está tendo aquilo em abundância, o Senhor está dando aquilo, então você é mais bem-aventurado é dar do que aquela pessoa que recebe. E a gente tem a oportunidade de falar também nas outras lições que existe um mal no mundo que é o amor ao mamon. Então essa maneira de mostrar se realmente nós estamos ou não amando a mamon. Porque, prestem atenção vocês que estão em casa, se você não tem coragem de devolver o dízimo ao Senhor perenemente, constantemente, você tem coragem de entregar a tua vida ao Senhor? Você não tem coragem de devolver o dízimo, você não tem força para devolver o dízimo, mas para dar vida ao Senhor você tem. Então é algo estranho. Mas que alguém possa dizer assim, mas não tem nada a ver, o que importa é o que está no coração, o que importa é o amor, aquela, né? O que todo mundo gosta de dizer. O coração expõe para fora. Exatamente. Então se você não tem coragem de se você não tem força para devolver o dízimo, você vai ter força para, por exemplo, enfrentar uma fogueira, que nem João Rosso, por exemplo. É muito mais difícil enfrentar uma fogueira do que devolver o dízimo. E a gente fala assim, não, eu sou fiel por Deus, a minha cabeça pode rolar, mas eu não tenho força para devolver o dízimo. É tão mais fácil devolver o dízimo, não é? Então, nós devemos ser fiel. E isso é ser fiel no pouco, né? Para a gente ser fiel no muito. Então, a nossa vida cristã é uma escada. Nós vamos crescendo. Luz recebida é luz vivida. Então, irmão, ao você receber essa luz do dízimo, você tem que viver essa luz. Então, a maior felicidade é em dar do que receber. Pessoas que retêm as coisas para si, bens materiais, e não ajudam outras pessoas, elas são infelizes. E hoje é um acúmulo muito de bens materiais, de riqueza, e hoje é um acúmulo muito de umas doenças chamadas depressão. Então, por quê? As pessoas estão retendo muito, estão tendo muitas coisas. Se olhar no passado, as pessoas só tinham o principal para comer, não existiam muitas essas doenças. Por quê? As pessoas, geralmente, aquelas pessoas que têm pouco, é as que mais doam. Exatamente. E as pessoas que são mais ricas, é as que mais retêm. E aí fica infeliz, porque está escrito aqui, a maior felicidade é em dar do que receber. Então, doar as bênçãos traz uma felicidade. Exatamente. Isso que você falou é verdade. Muitas pessoas ela retém às vezes uma coisa que ela não vai nem usar. Ela tem lá um porão na casa. Acumula coisa. Naquele porão tem um monte de objetos, né, que ela é apegada. E aqueles objetos poderiam ser úteis para uma pessoa mais pobre. Então, infelizmente, as pessoas elas se apegam a muito pouco. Muito pouco. Agora, só de imaginar, alguns cientistas acreditam que em cada estrela do universo
Cada estrela que nós vemos no céu tem um sistema de planetas girando em torno. Imagine, irmão Alexandre, quantas estrelas tem no céu? Imagine porque o entendimento que se tem é que cada estrela fosse semelhante a um sol. Imagine cada estrela como se fosse um sol, né? Porque o sol está próximo da Terra, né? Por isso que a gente vê ele grande. Mas se cada estrela é como um sol, então em torno dela tem um conjunto de planetas girando em torno. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente não consegue contar quantas estrelas tem no céu, imagine quantos planetas Deus não fez no céu. E às vezes a gente se apega a um pedaço de terreno. Eu vejo pessoas brigando por 30 centímetros de terreno, a cerca está 30 centímetros para cá, as pessoas brigam por isso, e o universo tão grande, né? Então assim, realmente Deus precisa nos transformar, o nosso caráter é aqui, hoje, para nós possamos entrar nessa herança eterna. Bem, e tem um texto Testemunho para a Igreja, volume 4, página 56. Cada raio de luz lançado sobre os outros será refletido sobre o nosso próprio coração. Então por isso que a pessoa é feliz porque dá, isso vem para o nosso próprio coração, é refletido. Cada palavra de bondade e simpatia proferida aos tristes, cada ação que visa aliviar os oprimidos e cada doação para suprir os necessitados de nossos semelhantes, dados ou feitos para glorificar a Deus, resultarão em bênção para o doador. Então quem é mais abençoado? Aquele que dá, não aqueles que recebem. Os que assim trabalham estão obedecendo à lei do céu e receberão a aprovação de Deus. O prazer de fazer o bem aos outros comunica aos sentimentos calor que atravessa os nervos, a viva circulação do sangue e promove saúde mental e física. O que eu falei. Por que as pessoas têm tanto doenças, essas doenças mentais, tais doenças da alma, né, que dizem por aí? Porque essas pessoas não dão. Exatamente. Porque aqui, ó, o prazer de fazer o bem aos outros comunica aos sentimentos calor que atravessa os nervos, viva a circulação do sangue e promove saúde mental e física. Então, ajudar as outras pessoas, você ativa saúde mental e física. Louvado seja Deus. Então, que tal se a gente provar dessas bênçãos, dessa saúde mental e física, não é mesmo? Sim. Agora, falando de bênção, irmão Alexandre, aqui no livro Patriarcas e Profetas, comenta em alguns textos sobre dízimo. Fala do dízimo que Abraão deu, fala do dízimo que Jacó deu. Na citação que a irmã White fala de Jacó, ela fala um pouco das bênçãos de Deus também. Nós sabemos que Jacó fez um voto com Deus, você conhece o que está lá no livro de Gênesis 28, fala que Jacó, quando ele acordou do sonho que ele tinha visto a escada, ele fez um pacto com o Senhor dizendo que se Deus guardasse ele então ia devolver o dízimo, né, com amor. Agora, olha que coisa interessante, que no livro Patriarcas e Profetas, nessa versão aqui, que é uma versão um pouco antiga, né, eu acho bem interessante que tem um capítulo que fala Fuga e Exílio de Jacó. Na versão mais nova deve ser o capítulo 17. E aqui, no meio da lição, na página 201, no meio do texto, na página 201 diz assim: quando Jacó fez aquele pacto com Deus em relação ao dízimo, é muito importante você anotar aí, Jacó não estava aqui a fazer um contrato com Deus, porque muitas pessoas são levadas a ver dessa maneira, né? Vou fazer um contrato com Deus, é como se fosse um sócio. Então, eu vou dar o dízimo, a parte de sócio, e ele então vai ter que abençoar. Existe um problema muito sério em pensar assim, porque se teoricamente a minha vida financeira então ela começar a ir mal, então o sócio não está cooperando. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de patrocinar o sócio. Mas olha uma coisa interessante, Jacó não estava aqui a fazer um contrato com Deus. O Senhor já lhe havia prometido prosperidade. Ou seja, quando é que Deus tinha prometido a Jacó prosperidade? No sonho da escada. Aquele sonho ali é uma prosperidade não só material, mas espiritual, porque ali era uma promessa. A escada de Jacó era um símbolo de Jesus. Deus está querendo mostrar que da descendência de Jacó ia vir o prometido, a mesma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é uma prosperidade muito grande, que Deus, uma honra muito grande dos descendentes de Jacó, ia nascer, ia sair o Salvador do mundo, não é? Então aqui diz: o Senhor já havia prometido prosperidade, e esse voto era o transbordar de um coração cheio de gratidão. Então ele estava com o coração com gratidão ao Senhor, pela certeza do amor e misericórdia de Deus. Jacó entendia que Deus tinha direitos sobre ele, os quais ele deveria reconhecer, e que os sinais especiais do favor divino a ele concedido
exigiam retribuição. Assim, toda a bênção que nos é concedida reclama uma resposta ao autor de todas as nossas mercês. Os cristãos deveriam muitas vezes rever sua vida passada e relembrar com gratidão os preciosos livramentos que Deus operou em favor dele, amparando-o na provação, abrindo caminho diante dele quando tudo parecia escuro e vedado, refrigerando-o quando pronto a desfalecer. Deveria reconhecê-lo todos como prova do cuidado vigilante dos anjos celestiais. Em vista dessas bênçãos inumeráveis, deveria muitas vezes perguntar, com coração submisso e grato: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que tem me feito? Salmo 116, verso 12. Ou seja, então, os dízimo, já foi dito, o objetivo do dízimo na casa de Deus. E nós vemos que as bênçãos são inevitáveis, vão vir, as bênçãos são inevitáveis. Mas nós vemos aqui que vamos devolver não para ter mais, não é um pacto, não é uma barganha, mas vamos devolver o dízimo, porque nós temos a gratidão no coração pelaquilo que o Senhor nos deu. Nós possamos ter essa honra e esse pensamento. E ela diz assim, ó, na página 203, deveremos nós que gozamos a plena luz e os privilégios do Evangelho estar contentes com dar menos a Deus do que foi dado por aqueles que viveriam na dispensação anterior menos favorecida. Ou seja, na dispensação anterior, na era anterior, eles foram a ela menos favorecidos do que nós em relação à luz. Em relação à luz, eles foram menos favorecidos. Então, se eles davam 10% de tudo que eles ganhavam, deveria nós dar menos que 10%? Não, com certeza não. Muito mais do que isso, irmão. Demais, sendo que as bênçãos que gozamos são maiores. Não se acha a nossa obrigação aumentada de todo correspondente? Mas quão pequena é a apreciação? Ou seja, a gente está com a luz grande, mas nós estamos... Ou seja, se essa luz é grande, irmão Alexandre, ela tem que ser proclamada ao mundo. Então essa gratidão no nosso coração é que vai patrocinar que ela aumente mais e mais ainda. Então aqui a profeta é muito clara. Não existe só um texto ou outro da irmã White que fala sobre esse assunto, não. São muitos textos. Sim. Em terça-feira nós vamos ver agora o propósito do dízimo. E tem um texto bem em 1 Timóteo 5,18, diz assim, que Paulo escreveu a Timóteo: não amordace o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então quem trabalha para a obra de Deus é digno do seu salário. Ele faz uma comparação aqui com o boi está pisando o trigo, né? Não amordaça ele para que ele não possa comer. Ele come também, né? Sim. Ele está trabalhando e comendo. E aí Paulo faz uma comparação com o trabalhador da obra. Também é digno o trabalhador do seu salário. 1 Timóteo 5,18. E aí vamos ler 1 Coríntios 9,14. Otávio, leia e eu leio 2 Coríntios 11. 1 Coríntios 9,14 é um dos versos áureos, né? Que é exatamente o verso que está guiando aqui a nossa lição nessa semana. 1 Coríntios 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. E aí eu vou ler 2 Coríntios 11, versos 7 a 10. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de dever humildemente para que fosseis vós exaltado, visto que gratuitamente vos anuncieis o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? E estando entre vós, ao passar as privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei, e me guardarei de você pesado. A verdade de Cristo está em mim, pois isso não me será tirado, essa glória, nas regiões de Acaia. Então, qual é o significado dessas palavras, súplica e a sua suplicação moral? Qual foi a dificuldade que ele teve? Você vê que, de certa forma, tem uma dificuldade ali no entendimento do dízimo, porém, você vê que claramente o dízimo ali é estabelecido, né? A palavra dízimo aí não é citada, mas muito mais do que o dízimo, o povo da primeira geração de cristãos no século I, eles devolviam muito mais do que o dízimo, irmão Alexandre. Então, aqui está claro, a obra, você vê que o apóstolo Paulo entendia que a obra tem que ser patrocinada pelos irmãos, está claro, dízimo e oferta, é o meio que o Senhor ordenou. E é interessante que Paulo aqui, no verso
2 Coríntios 11, versos 7, o 8, desposei outras igrejas recebendo salário, para vos podeis servir. Então, Paulo estava falando aqui, ó, vocês, eu recebi oferta, dinheiro de outras igrejas para poder servir vocês. Ou seja, ele estava, parece que é tipo irônico, né? Falando, olha, vocês são uma igreja grande, uma igreja poderosa, não estão me ajudando em nada. Agora tem igrejas pequenas que eu desposei, recebi deles para ajudar vocês. Então, a gente pode se aplicar para nós hoje. Às vezes tem igreja pequena que é mais fiel no dízimo que igreja grande. Sim, sim. Irmãos abastados não devolvem o dízimo para o Senhor. E aí você vai em grupinho, em igrejas pequenas, os irmãos são fiéis e ajudam a obra. Exatamente. Que então, coisa, né? É bem interessante. Na lição de terça-feira, irmão Alexandre, aqui tem algo bem interessante, um comentário, né, do autor da lição, no segundo parágrafo. Olha só que coisa interessante. Diz assim: Deus cria e opera em sistemas. Ele projetou sistemas solares, ecossistemas, sistema digestivo, nervoso e muito mais. O sistema de dízimo foi usado pelos levitas, Números 18, verso 26. Em seu cuidado para com o tabernáculo e também para o próprio sustento. Ou seja, então o dízimo tinha ali a manutenção do tabernáculo e o sustento dos levitas. Agora olha a coisa interessante aqui que o autor da lição diz: os levitas de hoje seriam aqueles que dedicam a vida à pregação do Evangelho. Vou repetir. Os levitas de hoje seriam aqueles que dedicam a vida à pregação do Evangelho. Então, a gente chega, porque a lição dessa semana vai gerar em torno desse conceito. Qual o objetivo do dízimo? Qual o propósito? Que a lição de terça-feira é exatamente isso, a lição de terça-feira. Qual o propósito do dízimo? E a gente já chegou à conclusão, já desde o verso áureo, que o propósito é o financiamento, o patrocínio da obra de Deus no mundo. Então hoje, pegando o texto de Levítico 27:30, né, sobre os dízimos era para sustento lá atrás dos levitas, o sacerdócio, enfim. Hoje a pessoa que está dedicada 100% à causa do Evangelho. Como porque Paulo, né? Porque muitos poderiam dizer assim, mas eu também prego o Evangelho, né? Muitos poderiam dizer, eu também prego, então eu tenho que receber dízimo? Não, peraí. Mas quantos por cento da tua vida eu trabalho lá, e aí eu testemunho lá no trabalho? Não, você está trabalhando ali, mas você não é 100% dedicado à obra do Evangelho. Por isso que alguém que está trabalhando 100% na obra, ele não pode ter outro empreendimento. Ele não pode ser dividido, né? Exatamente. Eu não posso, vamos supor, eu estou recebendo dízimo, vamos supor, um exemplo, sou um obreiro ou um ministro, né? Estou recebendo dízimo e ainda tem outro empreendimento. Isso não pode acontecer, porque aí não está trabalhando 100% na obra. Exatamente, isso é desonestidade. A pessoa que faz isso é desonesto, né? Eu tenho eu vivo da obra, né? Sou sustentado com dízimo e oferta, e ao mesmo tempo eu tenho um outro empreendimento, né? Eu tenho uma outra empresa, ou tenho outro emprego, né? Não, isso é desonestidade espiritual. E Deus vai, como mordomos fiéis, Deus vai prestar conta. Porque senão todo mundo pode receber dízimo. Você pode me dar o dízimo para mim, eu posso dar para você, porque você não trabalha na obra. Sim. Mas você também tem outro emprego. Aí você poderia receber. Porque todos, não diz que todos que nascem no reino dos céus não são missionários? Sim. Então muitos poderiam usar esse argumento para dizer, então todo mundo pode receber dízimo. Mas ia virar uma bagunça. Pensou que cada um, eu de vez em dar dízimo eu pego para mim, porque eu estou trabalhando na obra, eu pego para mim, você pega para você e ninguém devolve dízimo. Exatamente. A bagunça que ia ser. Realmente, não ia, a obra não ia avançar. Sim. Então aqui quando fala que os levitas são hoje aqueles que dedicam a vida à pregação do Evangelho, é uma dedicação integral. Essa pessoa ela não tem nenhum emprego secular. Interessante que os levitas, eles não ganharam nem terras. Falou, eu sou a sua herança, Deus falou. Foi dividido, né, as coisas para cada tribo, os levitas não. Eu vou sustentar vocês. Sim. Que coisa, né? Então que os nossos líderes e o povo que tem sido esses levitas dedicando 100% a vida dele ao Evangelho possa ter isso em mente. Agora, outra coisa interessante também, você falou aí, irmão Alexandre, sobre a pessoa para ser sustentada com dízimo e oferta, falou que a vida dela é 100% na causa de Deus, na pregação do Evangelho. Fiel. Então a gente vê a santidade do dízimo. O dízimo é santo. Santo é algo separado. Agora, às vezes nós pensamos muito nessa questão da nossa parte, né? Mas e aqueles que recebem o dízimo, né? A organização, os obreiros que trabalham na causa de Deus, tem um texto, instrutores, enfim, todos aqueles que Deus designou, né? Trabalhar 100%. Para trabalhar 100% e para viver do dízimo. Olha que coisa interessante. Aqui no livro Conselho sobre Saúde,
Conselho sobre Saúde é um livro muito interessante. Aí você fala, o que tem a ver Conselho sobre Saúde com dízimo? Na hora que diz aqui, página 133, tem um capítulo Fidelidade na Reforma de Saúde. E a profeta diz assim, ó, porventura os ministros do Evangelho que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais deve constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Ela está falando aqui o contexto, ela está falando sobre reforma de saúde, né, sobre o uso da carne. É melhor eu ler um pouco acima só para as pessoas entenderem, porque alguém pode dizer que, né, sobre a questão do contexto. Então vamos lá, o parágrafo diz assim, ó, não nos compete fazer do uso da alimentação carne, então é um exemplo aqui, ela está falando da carne como alimento, uma prova de comunhão. Devemos, porém, considerar a influência que crentes professos que fazem uso de carne têm sobre outras pessoas. Ou seja, a gente não pode excluir da igreja uma pessoa que come carne. Ela está dizendo que a carne não pode ser uma prova de comunhão. Porém, existem pessoas na igreja que têm uma influência muito grande, não é? E ela continua dizendo assim, como mensageiro de Deus não devemos testemunhar ao povo. Não devemos testemunhar ao povo, é uma pergunta. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus? 1 Coríntios 10:31, ou seja, como mensageiro não devemos fazer isso. Continua dizendo assim, ó, não devemos dar um testemunho decidido contra a transigência, contra o apetite pervertido. Aí ela vem aquilo que eu já tinha dito. Porventura os ministros do Evangelho que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais deve constituir-se um exemplo no regresso às panelas de carne no Egito? Outra pergunta. É lícito que os que são sustentados pelos dízimos do celeiro de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhe flui nas veias? Desprezarão a luz que Deus lhe deu e as advertências que lhe faz? A saúde do corpo deve ser considerada como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição do bom temperamento. Então ela vai falando um pouco sobre a reforma de saúde. Então ela pergunta, será que é lícito o ministro de Deus, o levita, que está 100% dedicado à causa do Senhor, que é sustentado com dízimo, comer um tipo de alimento desse? Se a profeta citou isso, irmão, é porque isso é algo muito sério. Então, quando fala de mordomos, todos nós um dia vamos ser chamados a prestar conta. Não só nós que devolvemos o dízimo, mas a obra de Deus, a casa do tesouro que recebe o dízimo também. Que cada um de nós possamos entender, nós como doador e os que recebem. Se você está em casa é um dos que recebe dízimo, você trabalha na obra, é um obreiro bíblico, pastor, o que seja, ministro, educador da obra de Deus, então você entenda a santidade do dízimo. Dízimo é algo santo e a coisa é muito séria. E o tema disso, o propósito do dízimo, né? E aqui embaixo tem um texto, conselho sobre mordomia, página 103, diz que o dízimo é para obra especial, não deve ser considerado para fundo para os pobres. Ou seja, a pessoa está passando fome, eu dou o dízimo para ela, não pode isso acontecer. Então, para que é o dízimo? Então, nós já vimos que é para obra do evangelho, instrutores bíblicos, missionários, ministros, mas outras coisas também. Aqui no Testemunho para a Igreja, volume 4, diz assim, ó. Qual página? 472. Testemunho para a Igreja, volume 4. É a santidade dos votos, é o capítulo. Ao comissionar os discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, Cristo designou aos homens a obra de propagar o evangelho. Enquanto, porém, alguns vão a pregar, eles pedem aos outros que atendam às reivindicações quanto ao dízimo e oferta, né? Eles pedem que eles vão pregar a mensagem de Deus, com que você possa sustentar os ministérios e disseminar a verdade impressa pela terra inteira. Esse é o meio pelo qual Deus quer exaltar o homem. É justamente a obra que ele necessita, pois moverá o mais profunda simpatia do seu coração, chamando a ação mais elevada das faculdades mentais. Então o dízimo pode ser também para a verdade impressa, livros para os livros e para o mundo inteiro, né? Verdades impressas, contidas mensagens da verdade presente para o nosso dia, né? Então não pode ser para doar para pobre, para ajudar as pessoas em alimentação. Isso é tirado da oferta, que nós vamos ter um estudo, a lição número 10, né? Sim. 9. E
o dízimo pode ser usado para quê também? Para propagação da mensagem escrita. Isso, o livro. Então, o livro Eventos Finais, a nossa profeta irmã White diz que as nossas impressões, a obra impressa, ela terá uma importância muito grande, sim, na pregação final do Evangelho. Quantas pessoas não se converteu com um panfleto? Quantas pessoas não se converteu com um livro? Né? Quantas pessoas não achou ali um livro e não se converteu? Tem aí, né, esse projeto, desde o projeto A Grande Esperança até hoje, sempre tem aquele livrinho missionário do ano, as pessoas doam, né? Então ali a obra impressa ela também pode ser patrocinada pelo dízimo, né? Então isso é algo muito interessante. E a obra vai terminar assim. Ou seja, então resumindo, o dízimo... Os pregadores mudam, que a irmã White fala, os pregadores mudam. Sim, louvado seja Deus por isso. Isso é algo muito interessante. De certa forma, o dízimo, então, ele patrocina toda a obra de Deus, toda a obra do Senhor no mundo. Sim. Louvado seja Deus. Interessante que o dízimo também não pode ser para a construção de igreja, nós temos que estar cientes disso, pode ser pela oferta. Então, nós temos o propósito do dízimo. Então, o propósito do dízimo é para uma coisa só. Essas finalidades que a gente leu. Pregação do Evangelho, tanto escrito como... E tem um texto aqui, ó, bem pequenininho, Evangelizo, página 492, ó. O dízimo deve ser para os que trabalham na palavra e na doutrina, sejam eles homens ou mulheres. Então, seja homens ou mulheres, tutores bíblicos, pessoas que trabalham com a literatura, que distribuem a literatura, né? Então, homens e mulheres devem ser sustentados pelo dízimo, porque alguns podem pensar, não, é só pastores, e nós adventistas não tem pastoras mulheres, pastores, né? Não tem ordenação de mulheres, né? Então é só homens, não, aqui fala que homens e mulheres, por quê? São evangelistas, são pessoas que trabalham com as publicações, são mulheres que dão estudos bíblicos, integral, 100%. Qual página que está nessa versão? Página 492. Não é pessoas esporádicas, não. É pessoas que trabalham 100% na obra. Não tem outra atividade. Exatamente. Então isso é para deixar bem claro. Pessoas que dedicou totalmente, se consagrou totalmente à obra do Evangelho, né? Ele não faz nenhuma obra secular. Sim. E ela fala também em outros textos, médico missionário. Obreiro médico missionário também pode, o propósito do dízimo. Então agora vamos entrar quarta-feira, a Casa do Tesouro. Vamos ler 1 Crônicas 26, 20? 1 Crônicas 26, 20? Vamos lá. 1 Crônicas 26, verso 20. Diz assim, ó. E dos levitas, Aias tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Então, esse texto fala para nós sobre as escrituras dão para a casa do tesouro? Então aqui na era ali judaica, a casa do tesouro era ali onde era o templo, de certa forma ali, o tabernáculo, onde se administravam os oráculos divinos naquela época. Então, por analogia, nós tiramos que hoje é a casa do tesouro a obra do Senhor, a obra de Deus que Ele instituiu. E é óbvio que nós já estudamos na semana passada a evolução histórica do dízimo. Nós entendemos, se você congrega numa igreja, se você crê em uma mensagem, nós cremos nas 3 mensagens angélicas, e nós cremos que essa mensagem tem que ser proclamada ao mundo, né? Nós cremos que essa mensagem tem que ser proclamada ao mundo. Então, nada mais justo que ela não vai ser patrocinada, essa obra, por um batista, por um assembleano, não, vai ser patrocinada por nós, adventistas. Sim, dia. Tem um texto bem interessante, né? A meditação matinal bem antiga, Esse Dia com Deus, tá? No 21 de outubro, página 301, tem um pequeno trecho que diz assim, reforçando o que você falou. Há somente 2 lugares no universo em que podemos depositar nosso tesouro. Então, onde que é a casa do tesouro? Há somente 2 lugares no universo em que podemos depositar nosso tesouro. Não tem um terceiro. No celeiro de Deus ou de Satanás. E tudo quanto não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás e contribui para fortalecer sua causa. Então, 2 lugares que a gente pode depositar o nosso tesouro. A casa do tesouro. Só tem 2 casas do tesouro aí. Casa do tesouro de Satanás, casa do tesouro de Deus. Então, onde a gente está depositando nosso dízimo, nossa oferta? Por exemplo, quando eu assisto um filme de Hollywood, eu estou dando uma oferta na casa do tesouro de Satanás. Sim. Eu estou patrocinando a obra de Satanás no mundo. Eu vou mais além, meu potar. Alguns jovens dizem assim, mas por que ir no cinema? Quando a irmã White falava de cinema, isso é porque o pessoal fumava, o pessoal beijava, às vezes tinha até relacionamento sexual no cinema. Não, hoje em dia não tem isso.
Quando eu vou no cinema, um exemplo, eu vou assistir um filme cristão no cinema, um filme sem, não tem nada de morte, não tem nada de violência, um filme bom, igual alguns vão dizer. É bom esse filme, não tem nada de ruim, que trazem coisa contra a família. Mas depois, eu paguei esse ingresso, né? Depois que eu saio, esse cinema depois põe um filme que mata, que prostitui, que quebra os 10 mandamentos, mostra quebra os 10 mandamentos. Sim. Só que esse eu não vou assistir. Só que quem está patrocinando essa casa? Porque eu paguei o ingresso e uma porcentagem desse ingresso é para pagar os funcionários, pagar a luz desse lugar, para manter esse local. Exatamente. Então, a Casa do Tesouro que eu fiz agora foi para o inimigo. Foi para Satanás. Então nós temos que pensar, irmãos, por que cristão não deve ir para o cinema? Existe um cinema adventista do sétimo dia? Que só passa filme adventista do sétimo dia? Claro que não, nem tem isso, não existe em nós. Então todos os cinemas são de gente ímpio. Exatamente. Então quando a gente faz uma coisa dessa, ou por exemplo, você vê Hollywood difundindo aí ideologias pelo mundo, nós vemos a Disney difundindo ideologias. Então assim, quando você compra aquele material, quando você assiste aquele material, de certa forma, né, tem a propaganda ali para sustentar, então você está promovendo a obra de Satanás, você está levando na casa do tesouro de Satanás. Entendeu? Então isso é algo bem interessante. Temos que ser direto, né, em relação a isso, não podemos ter rodeio, né? Mas essa é a pura verdade. Então, que obra você está patrocinando mais? Será que você tem patrocinado mais a obra de Deus ou você tem patrocinado mais a obra de Satanás? Que alguns irmãos vai dizer assim: eu já devolvo meu 10%, meu dízimo, os 90% eu gasto como que for. Mas a Bíblia fala que tudo pertence a Deus. A gente já estudou esse trimestre sobre a mordomia. A gente viu que tudo pertence ao Senhor e tudo vai ser pedido conta. Né? Sim, vai pedir conta. Agora é interessante notar que sobre essa questão aí, a gente falou de uma pessoa aí no cinema, a gente falou da pessoa devolver o dízimo na igreja. Muitas pessoas elas têm dificuldade de devolver o dízimo ainda hoje no século XXI. Olha só o que a profeta do Senhor fala aqui no livro Testemunho para a Igreja, no volume 3. Aliás, eu gostaria até de fazer uma indicação. O livro Testemunho para a Igreja, volume 3, se você quiser entender um pouco sobre o que nós estudamos nessa lição e na lição passada, irmão Alexandre, tem um livro Testemunho para a Igreja, volume 3, o capítulo só dízimo e ofertas, um capítulo dedicado só à questão do dízimo e às ofertas. É um capítulo grande, não é um capítulo pequeno não, é o capítulo 33, olha só, capítulo 33 do livro Testemunho para a Igreja, volume 3, a irmã White ela vai falando aqui sobre o ministério dos anjos, ela fala sobre o cristão e a pregação da mensagem, mas o assunto principal é dízimo. Dízimo é algo santo, é algo sério, é algo importante. E olha só o que ela diz aqui na página 401 desse mesmo capítulo, né, do livro Testemunho para a Igreja. Se os professos cristãos empregassem menos de seus bens em adornar o corpo e embelezar a própria morada e gastasse menos em luxos extravagantes e destruidores da saúde em sua mesa, muito maiores seriam as somas que poderia colocar no tesouro de Deus. Olha só o que você falou da casa do tesouro. Imitariam assim a seu Redentor que deixou o céu, suas riquezas, sua glória, e por amor de nós tornou-se pobre, a fim de podermos possuir as riquezas eternas. Se somos demasiado pobres para devolver fielmente a Deus os dízimos e as ofertas requeridas por Ele, somos por certo pobres demais para trajar-nos dispendiciosamente e comemos com luxo, pois desperdiçamos assim o dinheiro de nosso Senhor em condescendências nocivas para agradar e glorificar a nós mesmos. Cumpre-nos examinar-nos diligentemente que tesouro asseguramos nós no reino de Deus. Somos ricos para com Deus? Essa é a pergunta que a nossa profeta está falando. Ou seja, então vamos pensar aqui, né, que a profeta fala. Muitas das vezes nós doamos pouco e o nosso argumento é: eu sou muito pobre. Só que usa bastante para comprar roupa e coisa para si, né? Exatamente. Ou seja, e é engraçado, irmão Alexandre, que esse assunto não é novo. O livro de Eclesiastes, o que o livro de Eclesiastes fala sobre esses assuntos? O livro de Eclesiastes fala que não existe nada novo debaixo do céu. E na Bíblia, lá no finalzinho do Velho Testamento, no livro de Ageu, o livro de Ageu ele conta
como quando o povo de Israel saiu da Babilônia, né? Quando eles foram levados à Babilônia na época de Jeremias, eles ficaram cativos 70 anos e depois eles foram trazidos de volta ali para a terra da Palestina, né? E no livro de Ageu, nós vamos ler, é uma história conhecida, mas você pode ler em casa. Deus ele faz uma repreensão porque a casa deles estava bem adornada, com luxo, não é? Enquanto que a casa de Deus estava bagunçada, estava acabada. E o argumento era simples: voltamos cativos, éramos escravos, não temos condição. Não temos condição, mas a casa de Deus estava o quê? Estava deixada. E Deus faz uma repreensão muito séria. Então a pergunta é: será que a casa de Deus onde nós adoramos tem menos luxo do que a minha casa? Essa é uma coisa para se pensar, irmãos. E às vezes só um parênteses aí que você está falando, que é interessante. A igreja, para ela ficar bonitinha, com piso, banco, tem igreja que demora. Igrejas grandes, irmão. Igreja de ter pessoas que trocam de carro em ano, em 2 anos tá trocando de carro. Ela fica 30, 40 anos para acabar uma construção de uma igreja. Sim. E você vai ver no povo, a casa deles são tudo arrumada. Tem piso novo, aí olha pro lado. Mas que você acha que a gente trocou esse piso? Está muito enjoativo. Tira os pisos, põe piso novo. E a casa de Deus passa 30, 40 anos para ser arrumada. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós. Eu penso que os anjos de Satanás escarnecem dos anjos de Deus. Olha, essa aí é a casa de Deus, tudo cai nos pedaços. Olha para a casa dos seus, que vocês dizem que vão ir pro céu no nosso lugar. Vai na casa deles para você ver. Que tudo arrumadinha. Diz que são escolhidos, diz que vai dar das tempestades angélicas. O povo que diz ser zeloso. Então, irmão, é uma vergonha para nós. E o universo inteiro está olhando isso. Nós somos um espetáculo no mundo. E aí eles dizem assim: são esses que vão para o céu? Exatamente. São esses que você diz que vai ser fiel no pouco e vai no muito colocar? Infelizmente, irmão, se a gente continua desse jeito, não há entrada na glória para nós. Então, irmão Alexandre, só para os irmãos que estão em casa tomar nota aí, talvez algum esteja interessado em estudar o livro de Ageu, sobre esse assunto que a gente acabou de falar, está no livro de Ageu, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Eu vou dar uma lida rapidinho, só para vocês entenderem isso que o irmão Alexandre falou, a suma importância disso. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Seutiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, irmão. Não, ainda não chegou o tempo ainda não, porque a gente acabou de chegar, somos escravos, desse futuro. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Uma pergunta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolhei poucos, comei, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe no saco furado. Ou seja, então eles falaram: não, ainda não chegou o tempo, a gente não tem condição, viemos, acabamos de construir um muro, enfim, éramos escravos, ou seja, então não há necessidade disso. Mas a casa deles estava o quê? Opa, arrumadinha, tudo certinho. A casa de Deus deixa uma bagunça. Mas você vê que Deus ele atentou para isso. Mesmo o povo reclamando da situação, Deus se atentou para isso. Isso para notar a importância disso que você falou. Então, pense, será que a igreja que você frequenta, ela é menos luxuosa do que a tua casa? Será que você tem adornado muito a tua casa, enquanto a casa de Deus tem deixado as boscas, né, como diz? Então deixa para reforma de qualquer jeito, né? Não é esse o chamado de Deus para nós. E aí quinta-feira, irmão, vai falar dízimo e salvação pela fé. Porque alguns podem pensar assim: tudo que o irmão está falando aí, eu sou fiel no dízimo, eu vou na igreja, eu estou salvo, irmão. Então por isso Deus tem que me salvar. Mas será que é isso? Vamos ver. Romanos 3, versos 19 e 24, tá? Então é interessante, né? Nós vamos evoluindo, né, com esse assunto. E nós vamos chegando à compreensão. Louvado seja Deus por isso. Romanos 3, do verso 19 ao 24. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele,
pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, por que devemos sempre manter esse ensino para a nossa crença fundamental em cima desse texto? Por quê? Então nós aprendemos que a justiça de Cristo é a justiça imputada, a justiça comunicada. Sim. Nós tivemos a oportunidade de estudar no trimestre passado sobre a justiça pela fé. Então não é o fato de eu devolver o dízimo, eu estou salvo. Esse é o pensamento que os judeus, que os fariseus tinham, né? Eles tinham um pensamento bem equivocado. A profeta do Senhor no livro Desejado comenta bastante sobre isso aí, sobre a importância do dízimo, mas que os fariseus eles negligenciavam as outras coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, entender que a salvação é pela fé, e que dar o dízimo ou não significa nada se estamos salvos. É o que diz aqui na lição, se você for olhar bem, na quinta-feira. Fomos criados para realizar boas obras. E aí diz assim no parágrafo aqui, após a pergunta é o segundo parágrafo: contudo essas boas obras não nos salvam, assim também a devolução do dízimo não nos salva. Ou seja, então está claro na lição, aqui o comentarista da lição fala que a devolução do dízimo não nos salva. Agora eu gostaria que você pensasse o seguinte: se a pessoa que é salva, ela doou a vida dela inteira para a causa de Deus, o que para ela é o dízimo? Ela doa muito mais do que o dízimo. Ser fiel no pouco, aí você vai ser fiel no muito. Então, se eu não sou fiel no dízimo, eu não consigo ser fiel no dízimo. Aí eu vou conseguir ser fiel, a minha cabeça pode rolar, eu vou conseguir ser queimado que nem João Rose, eu posso ser jogado na fogueira. Tem algo estranho nisso. Não, é bem claro. Quem foi justificado em Cristo Jesus, quem recebeu a justiça imputada, ela já entra na comunicada. Que a comunicada é as obras, é fazer aquilo que Deus pediu. Se a pessoa não está tendo obras correspondentes, quer dizer que ela não foi justificada. Ela pensou que nasceu de novo, mas ela está morta, como ossos secos. Ela está andando viva, mas ela está morta. Então ela está enganando quem? Está enganando os irmãos, está enganando a liderança? Está enganando a si mesma. Ela está perdida, ela é morna, ela está a ponto de ser vomitada. Então quem é justificado pela fé verdadeiramente, aceitou a Cristo de todo o coração como Senhor, ela já entra na comunicada, que é as obras correspondentes, é aquilo que Deus diz para fazer, a gente faz sem questionar. Em Romanos 4, de 1 a 5, diz assim, ó: ora, pois, que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, não tem como se gloriar, porém, não diante de Deus. Porque diz as Escrituras, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Ele creu. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas os que não trabalham, porém, crê que a justiça que o justifica, o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, Abraão foi justificado por quê? Pela fé. Pela fé, ele creu. Só que ele creu e não ficou parado. Quando ele creu, vai para uma terra e ele ficou só sentado. Não, eu estou crendo, que é para uma terra. Ele foi. Isso é justiça comunicada e imputada. Imputada ele foi. Amém. Isso é algo bem interessante. E aqui, nesse mesmo capítulo que eu disse, no livro Testemunho para a Igreja, volume 3, sobre o dízimo, a profeta do Senhor diz assim, ó: Deus poderia haver conseguido seu objetivo na salvação dos pecadores sem o auxílio do homem. Está na página 382. Página 382, no capítulo que fala dízimo e oferta. Sabia, porém, que o homem não podia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra em que cultivaria a abnegação e a beneficência. A nossa profeta, ela está citando isso exatamente no capítulo que fala de dízimo e ofertas, né, para deixar bem claro. Ou seja, então muitos podem perguntar isso em casa, né? O que tem a ver dízimo com a minha salvação, que é exatamente o que está na lição aqui de quinta-feira? Por que eu tenho que devolver o dízimo? A gente já falou da importância do dízimo na propagação da mensagem, não é? Mas aqui a profeta, ela deixa bem claro que Deus poderia levar a obra sem a gente participar, mas se Ele instituiu, né, o dízimo, é porque Ele achou que isso é importante, a nossa participação. Então, se Ele achou
que isso é importante, e Ele é o Criador do universo, quem somos nós para questionar isso? Agora, você já parou para pensar que na salvação do homem, o homem ele participa em muitos aspectos, não na sua salvação, mas na salvação de outros, ou seja, é uma cadeia, né? Uma pessoa teve que se dedicar para que eu ouvisse a mensagem e eu recebesse essa mensagem e eu fosse salvo. Agora eu tenho que trabalhar para a salvação de outros, ou seja, então nós seres humanos, nós temos um papel a desempenhar na salvação, mas não no sentido da nossa salvação, no contexto que nós estamos falando, mas na salvação de outros, não é? Cooperação com Deus, né? Cooperação com Deus, ou seja, mas vamos olhar isso no sentido amplo. Olha o meio que Deus deu a mensagem para nós, através da Bíblia, né? Deus não apareceu no céu dizendo, eu sou Deus, e contou toda a história da redenção. Mas Deus teve que escolher homens para escrever a Bíblia, ou seja, Deus usou homens. Então, às vezes, quando uma pessoa está passando por um problema, Satanás está humilhando ela, tem que haver uma oração intercessória por essa pessoa. Ou seja, então tem que ter uma outra pessoa participando daquele trabalho. Uma pessoa intercedendo, uma pessoa orando. Isso mostrando como Deus trabalha com o homem, cooperação com o homem. Ou seja, quando Jesus foi lá, tem até uma história que diz, né? Quando Jesus foi, e conta na Bíblia, né? Ressuscitar Lázaro, ele pediu, tirar a pedra. Se Jesus fez o mais difícil, que é ressuscitar Lázaro, será que ele não tinha poder para tirar a pedra? Será que Jesus não poderia ter dito assim, ó, pedra, role? A pedra rolava, Lázaro, venha para fora. Ele poderia. É muito mais fácil ele fazer rolar a pedra do que, de certa forma, do que fazer um morto ressuscitar. Mas ele tinha que ter uma cooperação ali do homem, né? Sim. Então vai lá, tire a pedra, e aí então vem a ressurreição. Ou seja, então, na obra de Deus, na salvação, né, na última mensagem que será levada ao mundo, nós participamos, o ser humano participa em tudo. Na obra de publicação, foi um homem que escreveu a Bíblia, é um homem que traduz a Bíblia, é um homem que educa, é um homem que prega o Evangelho, é um homem que devolve o dízimo para patrocinar o Evangelho, é um homem que tem que ir para outro país. Então, é o homem. Então, Deus trabalha com o homem. Ou seja, é como se o grande conflito fosse uma grande luta, uma grande batalha entre Cristo e Satanás, né? Mas os elementos aonde está sendo trabalhado é o planeta Terra. Então, se Satanás vai destruir um homem, ele precisa de alguém para ir lá e entregar a droga para ele, ele precisa de alguém para levantar a arma contra essa pessoa. Deus também, na salvação, precisa de outras pessoas, seres humanos. Ou seja, então nós estamos nessa guerra, né? Então, como se nesse tabuleiro dessa guerra, as peças desse tabuleiro fosse cada ser humano. Então, irmão, sexta-feira tem um texto aqui para nós fecharmos a lição. Seria uma política deficiente sustentar com o tesouro de Deus aqueles que realmente danificam e prejudicam a sua obra? E os que estão constantemente baixando o padrão do cristianismo? Então, seria uma política deficiente em sustentar pessoas que rebaixam o Evangelho? Que página, que livro que está isso daí? Testemunho para a Igreja, volume 3, página 552. Então, irmãos, a gente deve devolver a Deus e saber para quem está recebendo esse dízimo, né? Como tá sendo trabalhado, a né? vida dessa pessoa. Porque se a pessoa é toda relaxada na obra de Deus, a gente deve fazer uma reclamação sobre isso. Exatamente. Inclusive, a associação, em geral, de 4 em 4 anos nas quadrienais, ela disponibiliza relatório dos últimos 4 anos, né? De quanto que entrou de dízimo, quanto que saiu, em que foi usado. Existe uma certa prestação de conta, até porque o nosso sistema de igreja é representativo, não é? Então, assim, a nossa igreja não é episcopal, aonde você dá o dízimo e o que eles fizeram não importa, não. Então existe uma prestação de conta. Se você for atrás do tesoureiro da tua igreja, ele pode dar uma prestação de conta. Em geral, essa prestação de conta não é bom o tesoureiro colocar na igreja, assim, por questão de segurança, né? Se ele colocar lá no mural da igreja, todo mundo vai ficar vendo. E aí então... pessoas visitam curiosas, vão ver como tem na igreja, quanto se tira, então, chato. Isso é muito chato, não é bom, esse tipo de prestação de conta. Né? Eu sinceramente não acho bom o tesoureiro ir lá na frente, ficar mostrando tal, até porque ele está se expondo, né? Ele está dizendo, eu levo isso aqui para casa, porque é o tesoureiro que pega o dízimo e leva para casa dele. Então ele vai lá prestar conta lá na frente, ele está se expondo. Eu não acho bom essa prestação de conta. Mas se você é um dizimista e membro da igreja, você pode procurar o tesoureiro e pedir uma prestação de conta, ou o tesoureiro pode convocar uma reunião administrativa na igreja
para falar ou aproveitar uma reunião administrativa e mostrar um relatório onde se sabe que ali tem irmãos batizados, fiéis, pessoas de confiança, né, que não vai estar quebrando aquele sigilo, né, de certa forma. Então, isso é questão de segurança, questão de bom senso, né, até porque nós estamos em um mundo que reina o pecado. Então a obra de Deus é santa, o dízimo é santo, irmão, então deve ser uma coisa que deve se ministrar santa, não deve ser relaxada de qualquer jeito. Então que Deus nos abençoe, possamos compreender esse tema. O próximo lição nós vamos falar sobre ofertas e aí nós vamos poder explanar mais sobre isso. Exatamente, e o próximo tema que não é menos importante do que o dízimo, nós vamos aprender, nós vamos estar aqui juntos, né? E eu digo para você, não é um tema que a gente esgotou todo. De certa forma existe ainda um certo preconceito quando se fala em dízimo, irmão Alexandre. Por quê? Porque existem muitas igrejas, infelizmente, que usam o dízimo da maneira errada, falam do dízimo da maneira errada. Isso acabou um certo propaganda negativa em relação a... Inclusive tem igrejas que prega que não se deve devolver o dízimo exatamente por causa das outras, né? Então assim, infelizmente é isso, mas a lição é clara em dizer que o dízimo é santo, e ela é tão santo quanto o sábado, ela é tão santo quanto uma família, não é? Então o dízimo é santo. Nós aprendemos isso hoje nessa lição, e que nós possamos, a partir de hoje, aquela máxima que já foi dita, luz conhecida é luz vivida, para que a obra de Deus possa alcançar os 4 cantos do mundo. Então o erro não conserta o outro, né? Um erro não pode consertar um outro erro. Se você sabe que alguma pessoa não é santificada, é relaxado na obra e você retém seu dízimo, começa a comprar coisas para você, cuidado, irmão. Não retém o dízimo para você, o dízimo é de Deus. E aí nós devemos orar a Deus para ver o que Deus pode preparar para que possamos ajudar na obra de Deus. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser cooperadores com o Senhor na sua obra. Vemos aqui o tema sobre dízimo, que o Senhor possa nos dar um coração liberal para que possamos devolver o dízimo e ofertas do Senhor e que possamos, Senhor, ajudar a tua obra e crescermos junto para a tua honra e a tua glória. Perdoe muitas vezes nossa negligência, muitas vezes nosso egoísmo. Transforma o nosso coração para que possamos não só dar dízimo e oferta, mas dar toda a nossa vida ao Senhor. E pedindo que a sua obra possa avançar, Deus, em todos os 4 cantos do mundo. Que as 3 mensagens angélicas possam ir em toda a face da terra, Deus. E possamos logo, logo ver o Senhor Jesus vindo na nuvem dos céus. E pedimos e agradecemos, não que haja mérito em nós, e sim em Cristo Jesus. Amém. 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 Cristo fiel amigo, doce-me é teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu braço me defende, pelo caminho ao céu.